Bom dia, turma! Nossa videoaula hoje é sobre o assunto referente ao segundo bimestre, que é ondulatória, tá? A parte da física que estuda as ondas é chamada de ondulatória. Então vamos começar, né, nossa videoaula. Eu já tinha pedido para vocês lerem o capítulo, tinha até sugerido umas videoaulas, não sei se vocês compreenderam parte do assunto, mas aí eu preparei essa aula para que vocês possam, né, entender pelo menos os conceitos aqui básicos e principais sobre a matéria. Então vamos lá, vamos partir aqui do tema central, que é ondas. O que é uma onda? Né? O que vocês entendem por uma onda? Então, bem, uma onda ela é uma perturbação. Tá? Essa perturbação ela vai se propagar e ela vai transportar energia. A onda ela não transporta material, matéria, ela transporta energia. E aí, no nosso meio, né, tem diversos tipos diferentes de ondas. Certamente vocês lembraram das ondas de rádio, que é uma onda também. Temos então, né, vários exemplos, né? Tem a onda sonora, tem as ondas de rádio, tem as ondas sísmicas, né, quando acontece um terremoto, um tremor na terra, né, tem essas ondas também. Tem a onda provocada por uma corda, se você começar a fazer, né, um movimento cíclico, vai também formar as ondas. Quando você joga uma pedrinha em um lago, né, bem calmo, bem tranquilo, aquela pedrinha também provoca algumas perturbações, que são as ondas. Tem as ondas marítimas, né? Então tem diversos tipos de ondas aí ao nosso redor que diariamente a gente observa e que está muito presente. E aí, galera, vamos então agora começar a falar das características. As ondas, elas se diferem umas das outras pela natureza. Então aqui nós vamos ver dois exemplos aqui de natureza de onda, tá? Tem ainda, além dessas duas, tem a onda gravitacional. Mas como não foi abordado agora no nono ano, talvez vocês vejam esse assunto no ensino médio. Mas o que seria então a onda mecânica? Onda mecânica é o seguinte, é uma onda que ela, para propagar, ela precisa de um meio material. Então, se não tiver um meio material, ela não vai se propagar. Então, exemplos de ondas mecânicas. A onda sonora. O som, ele só se propaga se tiver uma matéria para que ele consiga se propagar. Por exemplo, aqui, vocês estão me ouvindo, porque, né, as ondas sonoras, elas estão sendo aqui, ó, ela é formada, e aí ela chega até vocês por causa do ar que tá presente no nosso meio, tá? Por causa da atmosfera. O som ele não se propagaria no vácuo, tá? Ele não se propaga no vácuo, porque no vácuo, o vácuo é o que, galera? É a inexistência de matéria, não tem atmosfera no vácuo. Então o som jamais se propagaria no vácuo, tá? No espaço é um silêncio absoluto, porque o som não se propaga, tá? Então, ondas mecânicas precisam de um meio material. Vamos voltar aos exemplos. Onda sonora, uma corda, né, que você consegue também fazer as ondas nela, ela precisa, no caso, a matéria ali seria a corda. As ondas do mar precisa da matéria, né, que é a água ali que está formando as ondas, né, por causa dos ventos. As ondas sísmicas, que é o terremoto, que precisa ali do solo para se propagar. Tá ok? O exemplo que eu dei da pedrinha que você joga no lago e também gera as perturbações, precisa também ali da água, de um meio material. Então essas ondas, elas são classificadas como ondas mecânicas, ok? Principal característica das ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagar. E esse tipo de onda, galera, a gente, né, no início nós falamos que as ondas, elas é uma perturbação que se propaga e transporta energia. As ondas mecânicas, elas transportam dois tipos de energia, a energia cinética,
que está relacionada a movimento, a velocidade, e a energia potencial gravitacional, tá? Também energia potencial, pode ser a gravitacional, pode ser a elástica, tudo bem? Vamos agora falar das ondas eletromagnéticas ou radiações eletromagnéticas. Esse tipo de onda, ela se propaga no meio onde tem matéria, mas também ela se propaga no meio onde não existe matéria. Então, tanto faz, tá? A eletromagnética, tanto que, né, a radiação solar, ela é uma radiação eletromagnética e ela se propaga no vácuo. Tanto que, né, é gerada lá no Sol essa energia e ela chega até nós aqui e ela se propaga no vácuo. Porque, né, assim que acaba a atmosfera do planeta Terra, é vácuo. E aí, mesmo assim, as ondas eletromagnéticas se propagam nesse meio, tá bom? Mas também elas se propagam aqui. Um exemplo, quando você acende uma fogueira, você sente, né, o calor gerado ali pela fogueira. Esse calor chega até você, que são as radiações infravermelho. E aí você, né, tem aqui, e aqui tem o meio material, tem a atmosfera aqui, não é vácuo, né, aqui no nosso planeta. Mas ainda assim você consegue perceber o calor gerado pela fogueira, que são as radiações infravermelhas, ok? Então, existem, galera, 7 tipos de ondas eletromagnéticas. Quais são? As ondas de rádio, né, muito comum aqui, né, todo mundo gosta de sintonizar uma rádio. Cada rádio tem, as ondas são geradas em uma frequência diferente, por isso que nós conseguimos sintonizar diferentes tipos de rádio. Então tem as ondas de rádio, micro-ondas, que é o aparelho que nós usamos para aquecer o alimento, ele tem um gerador de micro-ondas ali dentro. E essas ondas, elas que vão causar a movimentação das moléculas de água, e essa movimentação gera calor. Por isso que os alimentos são aquecidos. Então, uma curiosidade, para o alimento ser aquecido no micro-ondas, ele tem que ter água. Tá? Se você colocar uma pedra no micro-ondas e ligá-lo, ela não vai aquecer porque ela não tem água, a não ser que ela tenha, né, algumas partículas ali, algumas moléculas de água na sua estrutura. Então vamos voltando. Ondas eletromagnéticas ou radiações eletromagnéticas. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, né, que não é visível, né, a gente não percebe essa radiação. Luz visível, essa sim, tá no nosso espectro aqui, né, de percepção da nossa visão. Então, luz visível, depois tem a ultravioleta, tem depois, deixa eu ver, acho que eu tô esquecendo de alguma. Ultravioleta, raio-x e raios gamas. Então, são 7 ondas, 7 radiações eletromagnéticas. Nessa aula, nós não vamos falar delas, porque senão a aula fica muito extensa. Mas em outro momento a gente vai falar um pouquinho desses tipos de ondas, tudo bem? Então, aqui ficou clara a diferença? Ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. Ondas sonoras, ondas marítimas, ondas sísmicas, perturbação em um lago, onda gerada por uma corda, tá? Ondas eletromagnéticas não precisam necessariamente de um meio material para se propagar, ok? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. Tudo bem? E aí, turma, as ondas também elas se diferem pela direção que elas se propagam ou pela vibração. Então, olha só, tem 2 tipos aqui, né, as ondas elas podem se classificar nesses 2 tipos aqui, dependendo da direção que ela se propaga. A onda pode ser transversal. O que é uma onda transversal? Vamos pensar numa corda, né? Você está fazendo isso aqui com a corda e ela está formando ali pulsos, né? Começa a formar os pulsos, que são as ondas, tá? E aí, turma, olha só, a direção da perturbação é essa daqui.
E qual é a direção de propagação da onda? Aqui. Então, a perturbação, ela está nesse sentido. Só um instante, vou pegar meu pincel aqui. Olha só, galera. A perturbação, ela está nesse sentido, tá? E a direção de propagação está nesse. Observem que, lembram em matemática, quando você tem duas retas aqui perpendiculares, né, elas formam aqui um ângulo reto. Então, uma onda transversal, a direção da perturbação, ela é perpendicular à direção da propagação da onda. Perpendicular. Ai, meu Deus, acidente de percurso, gente. Me desculpe. Espero que agora fique. Espero que vocês não tenham assustado. Eu já tô acostumada, né? Então, porque não é a primeira vez que isso acontece, não. Galera, então aí é o seguinte. Vamos voltando aqui, prestando atenção. A onda, então, transversal, a direção da perturbação é perpendicular à direção da propagação. Tudo bem? Exemplo de uma onda transversal, a luz, tá? A luz visível, tá? Que a gente consegue perceber. Agora, o que é uma onda longitudinal? Imagina uma mola, você só está fazendo isso aqui com ela. Você só está puxando, distendendo e aí comprimindo, tá? Fazendo esse movimento. Observa, nesse movimento que você faz, que a direção da perturbação, ela é igual à direção da propagação da onda. Então aqui, olha, aqui é a direção da perturbação e aqui é a direção da propagação. Então toda onda que a direção da perturbação é igual à direção da propagação, ela é uma onda longitudinal. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Essa diferença aqui. Então nós já falamos da natureza, já falamos da direção. Vamos agora falar dos elementos de uma onda. Uma onda, eu desenhei aqui uma onda, né, bem comum, com os seus pulsos, né, com os seus ciclos. E aí, quais são os elementos de uma onda? A onda, ela tem o ponto mais elevado, que é chamado de crista. Então, aqui é uma crista, aqui é outra crista, aqui seria outra crista. Tudo bem? E aí, a onda também tem a parte mais baixa, né? A parte menos elevada, que é aqui embaixo, olha, que são esses pontos, que seriam os vales. Então, crista, ponto mais alto da onda, vale, o ponto mais baixo. A onda também, ela tem um comprimento, tá? E aí, como que eu identifico o comprimento da onda? É a distância de uma crista a outra. Tá vendo essa letrinha aqui, gente? Parece um Y de cabeça para baixo. Essa letrinha aqui, ela é uma letra grega chamada de lambda. E aqui na ondulatória, a lambda significa comprimento da onda. Então, para você obter o comprimento da onda, você tem que ter a distância de uma crista a outra ou de um vale a outro, ok? Então, aqui seria o comprimento da onda, que é chamado de lambda, que é chamado, né, de lambda, e aqui o comprimento também da onda, tudo bem? Outro elemento de uma onda é a amplitude. Esses pontilhadinhos que eu coloquei aqui, turma, é o eixo de propagação da onda. Como se dividisse a onda ali ao meio, tá? É o eixo de propagação. A amplitude é a distância da crista até esse eixo de propagação, ou também a distância do vale ao eixo de propagação. Isso é esse azinho, então, eu coloquei aqui, ó, amplitude da onda. Tudo bem? Entenderam? Crista, ponto mais alto, mais elevado, vale, o ponto mais baixo, comprimento de onda, que é a distância de uma crista a outra ou de um vale a outro, e a amplitude, que é a distância da crista ao eixo de propagação, ou a distância do vale ao eixo de propagação. Tudo bem? Vamos agora
entender o que é período e frequência de uma onda, que são outros elementos que a onda apresenta. Turminha, período é o tempo, a gente representa pela letra T, tá bom? Período é o tempo. Tempo o quê? É o tempo que a onda leva para completar um ciclo. Tá vendo aqui, olha, isso daqui, ela saiu desse ponto baixo, elevou, desceu. Isso daqui seria um ciclo, ok? Isso daqui é um ciclo. Então, período é o tempo que a onda leva para percorrer um ciclo. Ou também pode ser o tempo que a onda leva para percorrer o seu comprimento. Daqui até aqui, olha, tá vendo? O comprimento da onda é de uma crista a outra ou de um vale a outro. O tempo que a onda leva para percorrer essa distância, que é o seu comprimento, também pode ser chamado de período. Tudo bem? Entenderam? Então, se o período é tempo, qual é a unidade de tempo? Aqui a unidade mais utilizada é o segundo, mas pode ser o segundo, hora já é uma unidade muito grande para a onda, tá? Mas a unidade mais usada aqui é o segundo, tá bom? Então, o período é o tempo que a onda leva para completar um ciclo ou o tempo que a onda leva para percorrer a distância que corresponde ao seu comprimento. Tranquilo? Aí, galera, vamos também falar da frequência, só que antes vou apagar aqui para a gente entender um pouquinho mais do período, tá? E aí a gente vai calcular também velocidade da onda. Então, olha só, deixa eu apagar aqui. Turminha, olha só, eu vou colocar aqui, né, período e velocidade. Vou colocar velocidade, na verdade, período a gente já falou. Eu vou desenhar aqui duas ondas, vou desenhar a onda A e vou desenhar a onda B. O comprimento dessa onda, lembram o que é comprimento, né? A distância de uma crista a outra ou de um vale a outro. Então, o comprimento dessa onda é de 10 centímetros. O comprimento dessa onda é de 5 centímetros, tudo bem? E aí, turma, já vou falar para vocês aqui, vou dar o tempo que a onda gasta para percorrer essa distância, tá? O tempo que ela gasta é 1 segundo. E o tempo que essa onda aqui gasta para percorrer essa distância aqui é 0,5 segundo, meio segundo. E aqui 1 segundo. Aí eu pergunto para você, qual é a velocidade da onda A e da onda B? Então agora vamos entrar no outro conceito, né, que é a velocidade. Quando eu falo assim, um atleta, ele percorre 100 metros, deixa eu botar aqui, distância percorrida pelo atleta, tá? Um exemplo, 100 metros. Ele percorre 100 metros em 10 segundos. Aí eu pergunto para você, qual é a velocidade desse atleta? Gente, para calcular a velocidade, já tem uma fórmula muito simples, que é essa daqui, olha. Velocidade é a distância percorrida dividido pelo tempo. Então, para eu obter a velocidade desse atleta, basta eu dividir qual é a distância que ele percorreu? 100. Qual é o tempo que ele gastou? 10. 100 dividido por 10, 10. 10 o quê? Tem que ter unidade, tá? Velocidade é uma grandeza. O que é uma grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido. Então, se é uma grandeza, tem que ter uma unidade. Qual é a unidade de velocidade? Vamos lá. A distância não é dada em metro? Eu dei, pelo menos aqui está em metro, né?
O tempo eu dei em segundos, então a unidade aqui vai ser o quê? Metros por segundo. Então essa daqui é a velocidade do atleta, 10 metros por segundo. Isso daqui significa que em um segundo o atleta ele percorre 10 metros. Né? Deve ser o Usain Bolt da vida aí, né? Que corre muito, cada passo deve ser mais de 1 metro. Então, turminha, quando vocês estão também no carro e vocês olham lá o odômetro, não, o odômetro mede a distância, tá? Que o carro percorreu. Vocês olham o velocímetro. O velocímetro às vezes está indicando 60 km por hora, aí às vezes 100 km por hora. Isso daí seria a velocidade média. Aliás, é a velocidade. Quando você olha para o velocímetro e observa a velocidade, é a velocidade instantânea, daquele instante. Então, mas não é que né, sua mãe está percorrendo ou seu pai está percorrendo 100 quilômetros em 1 hora, né? Aquela velocidade instantânea nos diz isso. Mas não é que a velocidade ele vai mudando. Às vezes ele está em 100, às vezes ele está em 50, às vezes ele cai para 10, né? Dependendo se tem um congestionamento. Então, a gente tem como até calcular a velocidade média. Mas quando você olha no velocímetro e vê lá 100 km por hora, se sua mãe, né, ou seu pai ficar naquela velocidade sempre, não mudar, significa que ele está percorrendo 100 quilômetros em 1 hora, tá bom? E aí, por que que eu falei disso? Porque essa formulazinha aqui, olha, a gente vai usar também aqui em ondulatório, para calcular a velocidade da onda, tá bom? Só que a gente vai dar uma adaptada nessa fórmula, tá, turma? Então, deixa eu apagar isso aqui. Espero que esse quadro não caia de novo. Ficar assustando vocês, né, turma? Turma, vamos lá. Eu quero calcular a velocidade dessa onda. Qual é a distância, qual é o comprimento dessa onda? 10 centímetros, não é? Então, o comprimento da onda é a nossa distância aqui, tá? Então, eu vou substituir o d pelo lambda, que é o comprimento da onda, ok? E o tempo aqui é o mesmo do período, tá? Só que aqui a gente fala tempo. Em ondulatória, a gente fala período, mas é a mesma coisa, tá? O período é o tempo que a onda leva, né, para completar um ciclo. Então, aqui é o período. Então, essa formulazinha aqui é que a gente vai usar para calcular a velocidade das ondas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a velocidade da onda A. Qual é o comprimento da onda, que é o lambda? 10. Qual é o período, ou tempo que ela gasta, né, para percorrer essa distância? 1 segundo. Então, qual é a velocidade da onda A? 10. Qual é a unidade que eu usei aqui? Centímetros. Então, é 10 centímetros por segundo, ok? Essa aqui é a velocidade da onda A. Vamos calcular a velocidade da onda B. Velocidade da onda B. Gente, aqui também, tá? Vai ser lambda sobre o período, que vai ser o quê? Qual é o comprimento dessa onda? 5 centímetros. Qual é o período? 0,5. 5 dividido por meio, 10. Então, a velocidade da onda B também, olha só, 10 centímetros por segundo. Observe então, turma, que mesmo ondas tendo comprimentos diferentes, podem ter a mesma velocidade. Tudo bem? Aí agora eu vou fazer uma outra pergunta, vamos ver se vocês vão saber responder. Em 1 segundo, primeira onda A, em 1 segundo, quantos ciclos que essa onda faz? Bem, gente, se o período dela é 1 segundo ela vai fazer um único ciclo, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó. Ela faz um ciclo em 1 segundo. A onda A. E a onda B, turma? Em 1 segundo, ela vai fazer quantos ciclos? Agora, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Ela leva, né, para fazer um ciclo, isso daqui, ó.
ela faz isso daqui em meio segundo. Em 1 segundo, que é o dobro, ela vai fazer quantos ciclos? 2, né, gente? Tá bem fácil, né, de deduzir? Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Em 1 segundo, ela vai fazer 2 ciclos. Por quê? Em meio segundo, ela faz 1. Em 1 segundo, então, ela vai fazer 2 ciclos. Então, ela faz 2 ciclos em 1 segundo. O que eu quero aqui é que os dois, a quantidade de ciclos, a gente estime a quantidade de ciclos para 1 segundo. Por que isso, turma? Porque esse dado aqui, gente, é a frequência da onda. Então, vamos lá. O que é frequência? Que aqui em ondulatória é representado pela letra F, tá? F. O que é a frequência? Frequência é o número de ciclos que uma onda gera em 1 segundo. É sempre 1 segundo, tá, turma? Então, olha só, essa onda, ela fez um ciclo em 1 segundo. Então, a frequência dela é 1. O quê? Qual é a unidade? Frequência é uma grandeza. Galera, aqui, esse ciclo por segundo a gente chama de hertz. Tá? Então, essa é a unidade de frequência. Escreve assim, ó, hertz. Só que a gente abrevia, tá? Essa grandeza. Fica Hz. Agora vocês já devem ter lembrado dessa palavrinha, né? Quando vocês vão sintonizar uma rádio. 105,5 Hz. 98 Hz. Essa frequência especifica, né, os diferentes tipos de rádio. Então, Hertz é a unidade de frequência. E o que é frequência? É o número de ciclos que uma onda gera em 1 segundo. Vamos lá, qual é a frequência dessa onda? Se ela fez 2 ciclos em 1 segundo, a frequência dela é 2 Hz, tá? Hz. Então, olha, a onda A tem uma frequência menor do que a onda B. Em 1 segundo, essa onda só faz isso daqui, né, turma? Vem daqui até aqui, ó. Tá? Em 1 segundo. Essa daqui, em 1 segundo, ela faz 2 ciclos, olha. Então, essa daqui tem uma frequência maior. A frequência, por isso que a frequência dela é 2 e aqui a frequência é 1. Porque ela faz um ciclo em 1 segundo, essa onda faz 2 ciclos em 1 segundo. Ficou claro isso? E aí, turminha, eu vou ter que apagar aqui para falar de outra coisa. Ah, mas antes de apagar, deixa eu falar. Turma, a gente também tem como relacionar a frequência e o período. E um é o inverso do outro. Olha só, vamos ver se vocês percebem isso só pelo conceito. O que é o período? Período é o tempo que a onda leva para fazer um ciclo, tá bom? Viu que é o inverso? E o que é frequência? É o número de ciclo que a onda desempenha ou gera em 1 segundo. Uma começa falando lá, é o tempo, né? É o tempo que a onda leva para fazer um ciclo. E frequência já é o inverso, é o número de ciclos que a onda gera em 1 segundo. Então, galera, a frequência é o inverso do período, ou vice-versa. Então, olha só, vamos agora... Vou comer esse quadro. Tá? Então, olha, eu vou colocar aqui as formulazinhas que a gente já viu. A gente falou da velocidade, que é o comprimento de onda, dividido pelo período, né, turma? Que é um T. E aí, turma, outra formulazinha, a frequência, o que é inverso de um número? Vamos lá, vamos ver como é que vocês estão em matemática. Quando eu falo assim, qual é o inverso de 5? O que vocês vão me responder? 1 sobre 5. Qual é o inverso de 9? 1 sobre 9. Qual é o inverso de 1000? 1 sobre 1000. Então eu pergunto, qual é o inverso do período? 1 sobre T. Qual é o inverso da frequência? 1 sobre F.
Então, tem mais essa formulazinha aqui, tá? Em ondulatório. Aqui tanto faz, tá? A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então, essa formulazinha aqui, turma, da velocidade de onda, eu posso também fazer a fórmula inserindo a frequência. Olha só. O que é isso daqui? Vamos desmembrar essa fórmula? Eu posso reescrever essa fórmula assim, ó. Comprimento de onda vezes 1 sobre T. Ok? Essa fórmula é a mesma coisa disso, tá? É o lambda vezes 1 sobre T. Porque, olha, lambda vezes 1, lambda. E aqui é como se fosse 1, né, turma? Quando não tem nada, como se fosse 1. 1 vezes T é o T. Só que eu fiz isso daqui só para a gente substituir. Tá vendo aqui que isso daqui é o inverso do período? O que é o inverso do período? É a frequência. Então, eu posso reescrever isso assim, ó. Lambda vezes a frequência. Então, tanto faz. Você pode calcular a velocidade dividindo o comprimento da onda pelo período, ou você pode calcular a velocidade multiplicando o comprimento da onda pela frequência, tá bom? Vamos fazer, para finalizar essa aula de hoje, vamos fazer um exercício bem simples, tá? Na próxima aula eu termino ondulatória, tá? Ainda não terminamos, não é só isso, ainda tem outras coisas aí muito importantes sobre essa matéria, tá? Então, olha só, dá para fazer aqui, deixa eu desenhar uma ondinha aqui, ó. Turma, o comprimento dessa onda é de 2 centímetros, ok? A velocidade dessa onda é de 4 centímetros por segundo. Aí eu pergunto para vocês, qual é a frequência e qual é o período dessa onda? Vamos calcular? Fácil, né, gente? Olha, para calcular a frequência, eu posso usar essa fórmula. Por quê? Eu tenho a velocidade? Sim, 4 aqui, centímetros por segundo. Eu tenho o comprimento da onda? Tenho, que é 2 centímetros. Então, eu posso calcular o F. Se você tem... Aqui você tem 3 incógnitas. Se você tem 2 delas, óbvio que você consegue encontrar a terceira. Então, vamos lá. Deixa eu separar aqui, vou fazer aqui. Então, vamos lá, turma. Vou usar essa formulazinha aqui. Vou reescrevê-la aqui. Vamos lá. Qual é a velocidade? 4. Qual é o comprimento de onda? 2. Qual é a frequência? Não sei, vou calcular. Turma, matemática. Todo número que está multiplicando em um membro, ele vai passar para o outro o quê? Dividindo, tá? Então, eu vou tirar esse 2 daqui, porque eu quero só o F. Eu quero a frequência, eu não quero 2 vezes a frequência, eu quero só a frequência. Então, vai ficar 4 dividido por 2 é igual a frequência. Então, a frequência é o quê? 4 dividido por 2, 2. Então, a frequência é o quê? 2 Hz. Turma, e aí para calcular o período? O período não é o inverso da frequência? Então, o que vai ser o período? Lá vou eu usar aqui todos os espaços, gente. O período vai ser, é isso aqui, o inverso da frequência. Então, o período é 1 dividido por 2, tá? A frequência é 2, 1 dividido por 2. Quanto que é 1 dividido por 2? Meio. Então, o período é meio segundo. Unidade do período é tempo, tá? A unidade aqui é a mesma que foi utilizada aqui, ó, segundo, tá? Pronto, então a frequência são 2 Hz e o tempo, o período é 0,5 segundos. Espero que vocês tenham compreendido. Se qualquer coisa, essa aula, né, vai ficar lá na plataforma, vocês assistem uma vez, não entendeu? Assistam novamente, anotem as dúvidas, pode me encaminhar as dúvidas, tá? Pra gente esclarecer. Tudo bem, turma? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro esse assunto. Então, tchau, até a próxima.